Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast da DC Tech, a DC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. E hoje outro episódio, sensacional, cara. Estamos aqui com duas pessoas, parceiraços do escritório, que eu vou apresentar para vocês logo depois da apresentação desse cara aqui. Quem é esse cara aí? Isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Você já me conhece, eu sou o Thiago, tô com o Juninho aqui. E como ele disse, hoje a gente tá aqui com dois caras que são parceiros e amigos nossos. Sem mais delongas, Fernando e Antônio, sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, cara. Tamo junto. Estar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma apresentação deles, né? Cara, os caras mandaram um currículo aqui que eu tenho que ler, velho. É grande, né? Você faz de um, eu faço do outro. Faz de um, eu faço do outro. Beleza, Quem demorou. tem a voz de locutor? A gente pode Faz tentar. do mais velho primeiro. Pode do mais velho? Antônio Martins, CEO da EXZ Soluções, formado em processamento de dados. Ele fez até um entre parênteses aqui, na época em que se aprendia COBOL e Clipper. Ele mudou a risada, mas eu não entendi a piada. Isso aí é da época, pra fazer associação, é da época do Guaraná com rolha. Misericórdia. Que isso, tá novo, 41 anos. Tá novo. Especialista em Windows, Linux, rede de computadores, empresário na área de TI há 24 anos, apesar dessa cara de monstro aí, curso de pêssego aí. 17 anos, sócio e responsável da EXZ Soluções, ajudando empresários na otimização de processos e resultados por intermédio da TI. Agora a parte da hora também. Ajudando o time de desenvolvimento de soluções no misterioso, fantasmagórico e quase racional mundo da tecnologia. É bom. Que isso, velho. Que currículo. Isso aí, bem-vindo, Antônio. Bem-vindo, Antônio. Tá bom. É isso aí. Agora o outro CEO tá no ter briga. Que não tem ego nenhum. É isso Pra aí. mim, Mas é SEO, não tem jeito, é SEO. Vamos lá, Fernando Velasco, 40 anos, formado em elétrica. Ó, a minha primeira formação. Pica-fio. Na Pica-fio, época, agora é. com outra. Não vou falar nada, Tem o alicatinho ainda? não vou falar nada que eu fiz Lauro Gomes também em elétrica, não sei porquê, mas fiz, né? Mas é isso aí, formado em elétrica, eletrônica e gestão comercial, treinamentos e sistemas operacionais de Windows, Linux e redes de computadores, e empresário na área de TI há 22 anos. Professor de eletrônica e robótica por 11 anos, 10 anos atuando em grupos de network, 17 anos sócio e responsável da empresa EXZ Soluções, ajudando os empresários na otimização de processos e resultados por intermédio da TI. Show de bola. E de quebra, agora a parte mais fácil, mais tranquila. Pai do Noah, de 2 aninhos, lindão. E nas horas vagas ajudando empresários como presidente do grupo de network BNI Impacto de Santo André. Bem-vindo, Fê. Obrigado pela oportunidade, bora lá. Top, cara. E falando em BNI, foi lá que a gente conheceu essas férias, que né, tudo cara? Há começou, anos. verdade. Foi lá que esse Verdade. relacionamento começou. Exatamente. Show de bola, Uma cara. época bem tranquila pra gente, a gente mudando de sede, o negócio pegando fogo. É, mas, cara, Me passa o contato de alguém Mas- que manja disso aqui, por favor. menino da informática lá, conhece algum? mas alguém procura vocês sempre nessas épocas de quando tá pegando fogo, quando a coisa tá... Alguém se previne, né? Eu vou abrir uma empresa, já deixa eu ver quem vai ser meu parceiro de tecnologia. Cara, Vou montar todo o meu parque tecnológico e aí sim abrir meu CNPJ. claro que não, né? Como não? A nossa porta de entrada é a tristeza de alguém, pra falar bem a verdade. Aí. E aí quando a gente vê lá, o cara às vezes tá moado no canto, triste, e a gente vai descobrir, vai ver que o problema dele ainda é maior ainda do que ele tá imaginando. É feio o negócio. É triste, Mas, né? Ju, não, na verdade, não tem, cara. Então, o preparo, assim, são raríssimas exceções. Tem, são 22 anos de estrada, então, tipo, teve, né? Teve alguns que vieram pra saber qual é que era, pra entender, pra se preparar, né? Saber da nossa experiência pra poder estar com um cenário bacana pra entrar. Mas na maioria não, cara. A maioria é na dor, porque né? tá na dor. Tá na dor. É. Mas o que é mais da hora, cara, o que é mais interessante é que funciona assim. Sempre quando a gente abre algum chamado, porque a impressora não tá imprimindo, ou a internet subiu, eu não sei o que tá acontecendo. Funciona. Cara, é abrir o chamado, é você Já ligar e resolve. volta Os a caras são funcionar tão do bons nada, que já entendeu, abriu o velho? chamado e já resolve. É impressionante. Sacanagem, né? Mas isso é legal, cara. Fantasmagórica. Já falou no exatamente, começo, é né? Agora eu entendi, Fantasmagórico. cara.
Agora eu entendi. Mas é que legal, beleza. cara, tipo, e é muito verdade isso, o relacionamento mesmo que a gente se conheceu foi através do BNI, Do né, BNI, no do grupo de networking. Exatamente. E é um dos pontos que a gente já falou em outros podcasts aqui, como é importante isso, né? Você participar, você fazer parte de grupo de empresários, ter esse networking, porque é onde você vai buscando realmente relacionamento e soluções para o seu negócio, né? E a atividade de vocês, assim como a nossa, é essencial para qualquer empresa hoje em dia, né? Quando a gente fala em informática, tecnologia, evolução de tudo isso, cara, é indispensável você ter um parceiro lado a lado para fazer isso acontecer dentro da sua empresa, né? Então é bacana, cara, isso é da hora. Mas, antes da gente entrar, né, Bora lá. fala um pouquinho sobre o XZ, sobre vocês, como começou, como foi essa jornada empresarial, a gente gosta de ouvir um pouquinho. Começa lá. Primeira definição. O É. cara que começa falando é o Fê. Já é o que tá valendo. Eu não gosto de falar, pô. Quase nada. Né? Se você me jogar aquele reloginho, ele vai pra 5 horas e nós estamos trocando Aqui, ideia ó. aqui, ó. Blá, 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 blá. Aí do resultado da conversa pode surgir algum problema mais complexo. Aí Aí vem o cara analítico, que a gente né? resolve. Vamos lá. Fala aí, Cara, Fê. na verdade, é assim, que nem vocês viram no meu currículo, a minha formação principal é na área de eletrônica e elétrica. E eu tinha muita curiosidade na verdade, minha paixão sempre foi ver as coisas funcionando. Não importa o que, eu gosto de ver as coisas funcionando. Desde a parte, quando a gente fala de funcionar, a gente vai para a parte eletrônica da coisa, mas não. Funcionar de um contexto mais amplo, processos, coisas. Eu gosto de ver as coisas andando, caminhando. Então, assim, é engraçado que eu abri minha primeira empresa com 18 anos, fui emancipado para isso, e foi com o meu professor. O professor chegou e falou assim, cara, o que você vai fazer? Estamos se formando aí, o que você vai fazer? Eu falei, também não sei não. Vamos, currículo e procurar emprego, mas na verdade já tinha vontade de começar ali, né? Todo mundo começa na assistência técnica, Uhum. né? Que muitas vezes é a maior porta de entrada que a gente tem, onde o pessoal pede pra gente um reparo de algo. E aí depois a gente vai ver, não, que o negócio é mais embaixo. Mas aí a XZ surgiu primeiro da primeira empresa que eu tinha com o professor, numa empresa que a gente trabalhou juntos, eu e o Antônio, não tivemos contato nessa empresa, mas a gente trabalhou juntos lá, ele era de um setor, eu era de outro. Depois que a gente eu estava trabalhando com o professor, o Fred, na época, o Antônio, a gente precisava expandir para novas coisas, o Antônio também tinha a ideia de empreender e tal, falando, vamos juntar o útil ao agradável. Eu sou da área de elétrica e tinha o foco na parte de hardware, né, que eu usava a experiência de eletrônica para a parte de hardware, e ele vinha da área de programação com a parte de software. Nunca foi nosso foco desenvolver, mas usar o conhecimento de desenvolvimento para entender todo esse processo e colocar. Então a gente juntou, né? Colou o lado físico com o lado que pensa e aí desenrolou o negócio. Então aí é 17 anos com esses dedos. Que legal, Que cara. legal, né? 17 anos não é pouco tempo, né, Não meu é, né? cara? Isso que é legal, né? Você faz você trazer toda essa experiência, conhecer gente no caminho que te ajuda a levar o sonho adiante, né? E às vezes, que nem você falou, você estava numa empresa que nem se conversava, acho que eles nunca imaginaram, meu, ter uma relação dessa tão longiva e entre vocês mesmo. Assim. Cara, eu lembro da época, ele vai falar melhor porque ele sofreu com isso. Mas eu era da parte de hardware, então eu trabalhava numa área onde a galera, a graça era, chegava lá, por exemplo, a assistência técnica da Toshiba. Uhum. Quantos computadores você acha que a Toshiba vendia por mês em São Paulo? Quantos você acha que vinha pra consertar no laboratório? Nossa. Então a gente queria mesmo. Era quase. Então, tipo assim, era frenético o trabalho. O trabalho era uma loucura. E ele trabalhava na área de sistemas da empresa. Então ele tinha a parte, ele vai falar melhor aí do setor que ele trabalhava, mas, por exemplo, ele era o cara que cuidava da infra e do sistema pra gente usar. E o nosso objeto de trabalho era o computador de terceiros. Então, tipo, ele era o alvo. Então, quando a gente tinha alguma coisa, ó, parou o negócio aqui, cara. Isso aqui pra consertar. Tá vendo Pô, essa prateleira aqui Isso não acontece. com Hoje em dia 300 mudou, né? computadores? Você tem que dar um jeito desse bagulho funcionar aqui pra eu poder trabalhar. Eu preciso pedir peça pra Toshiba pra poder arrumar isso aqui. E aí ele lá. Então a gente brinca que o chefe dele na época, se a galera visse ele no corredor, tacava coisa no cara, tão chato que ele achava. E ele herdou, né? Acabou herdando por causa do cara lá como que eu vou falar? A herança da chatice. Mas a gente nem conhecia ele. E depois ele, também foi aprender lá na eletrônica com a galera, né? E depois subiu, desenrolou. Ele trabalhou com Linux quando os caras nem sabiam que só existia. Ele já tava mastigando o negócio lá. Caraca.
Mas é top, cara. Eu acredito muito nisso. Ninguém vai em lugar nenhum sozinho. Não. Tipo, pega aqui, vai ali, pega conhecimento de um e tal. Você pode até tentar. Mas certeza que hoje Você não vai ainda longe, tem o né? YouTube, né, cara? Né? Que você não sabe fazer uma coisa, você vai lá no vídeo e um estranho te ensina. Mas naquela época, tudo era mato, cara. Era Sim, conversando com um, conversando com o outro e desenrolando. Da hora. Ah, Jogou bola pra você, Antônio? jogou, então só o comentário é reverso, né? Falando de YouTube, tem gente que aprende a trocar bateria de no break no YouTube Pronto, e tá faz, vendo? Faz. e faz, e Dá faz. certo? E faz. Meu, mas esses caras até aliviam vocês, vai. Quando dá certo, quando dá certo. Chega lá, Nós putz, vamos ver qual que é queimou a corrente da tudo. bateria que Vamos você esperar usou um lá. pouquinho, vamos esperar Aí um a gente pouco. vai ver. vamos ver. Ninguém mandou mensagem, deixa eu ver. Ninguém mandou mensagem. Tá tranquilo, Não, o tá funcionando. monitoramento tá na paz. Eu acredito muito que os assuntos nos escolhem, não a gente que escolhe os assuntos, né? É. Então a trajetória minha do Fê, além de voltando um pouquinho mais para trás, pessoalmente é parecida, familiar, não totalmente, mas é semelhante. Mas eu fui começar a trabalhar com esse mesmo professor, que depois ele firmou a empresa, me dava aula de eletrônica. O mesmo professor? O mesmo, Professor, cara. mas no trampo já. Vocês não estudaram juntos, Não. né? Não, eu Nada nunca a tive ver. contato. Assim, eu via ele passar na empresa e o nosso elo de ligação foi o Fred, professor, que ensinou ele de eletrônica lá na empresa onde a gente trabalhou junto e dava aula pra mim no Clóvis e me levou pra essa empresa porque eu Caraca. tinha que E fazer estágio, era obrigatório o E estágio no hoje é colégio. cômico, né? Antes foi parte dos traumas que eu carrego até hoje, foi por causa dessa primeira experiência profissional. Então, quando eu trabalhava lá, eu era estagiário de eletrônica dentro do laboratório, só que eu era processamento de dados. Uhum. Alguém viu que eu tinha possibilidade de aprender eletrônica, desempenhei bem. Só que enquanto eu estava aprendendo, cara, o pessoal de eletrônica maldoso. Me amarrava na cadeira, me dava um choque. Que isso? Mas nesse período ele não estava lá, porque senão seria cara não não teria foi, nome. cara. Ele não tava. Aham. Mas aí acho que de tanto terem pena de mim, de sofrer, aí o professor de eletrônica, né, ele chegava mais cedo e começou a me ensinar. O trabalho eletrônico fui bem, fiquei uns 2 anos ali e surgiu a oportunidade para ir no CPD. Que aí teve um convívio maior com Linux e ali é a minha área mesmo, com software, né? Legal. Mas acho que foi por pena que me carregaram, sabe? Mas tipo assim, e o encontro de vocês quando chegou nessa ideia de abrir a empresa? Na Mas verdade, você- não foi de abrir empresa, né? Tipo, eu sempre mirei alguma coisa. Eu nunca tive aquele negócio de, nossa, eu quero ir lá. Não, mas eu sempre mirei melhorar e expandir. E aí o que acontece? A gente começou com as manutenções, chegou um ponto em que aí você tem que dar uma dividida. Você tem que começar a diminuir o operacional e começar a pensar, né, estrategicamente. Mas nós estamos falando de 18, 19, 21 anos. Uhum. Então eu falando, pô, cara, a gente tá fazendo uma renda financeira de tanto trabalhando desse jeito. A gente precisa escolher alguns caminhos. E o caminho que eu enxerguei na época, antes até mesmo de conversar, de conhecer o Antônio pessoalmente, foi trabalhar para corporativo, para empresa. Então aí a gente poderia firmar contratos e entregar um trabalho mais preventivo e proativo do que ficar só consertando, que era a área de onde eu vinha. E aí foi interessante, que eu falei assim, poxa, como que eu vou chegar lá? Para chegar lá, a parte física eu garanto. Mas não adianta só a parte física, eu preciso trazer a lógica junto. E aí eu comecei conversando com o Fred, que era só eu e ele no caso da empresa, e a gente conversando, falou assim, poxa, cara, vamos trazer alguém que vai manjar disso. Ele falou, conheço o Antônio de lá. E aí não sei por que cargas d'água, eu não lembro se Foi se sincronizado, foi o a mesma Antônio que veio ocasião. procurar o Fred ou se foi o Fred que veio procurar o Fui Antônio. eu eu que não- fui procurar. Então aí ele procurou e eu falei assim, pô, o Fernando tá pensando nisso. E aí ele veio, aí a gente veio, começou, tipo, ele ainda trabalhava na Vivo, né, que na época era telefônica. Então ele já veio com conhecimento, eu executava as coisas no operacional, mas ele já vinha com a inteligência de sistema operacional Linux e as coisas. E a gente já começou, vendo nosso primeiro contrato, e aí foi. E aí quando estabilizou, ele saiu da Vivo, que financeiramente já Uhum. tem nossas responsabilidades, né? Sim. Sim. Aí ele saiu de lá da Vivo e vambora. Até que chegou um ponto que a demanda já não dava mais, né? E aí a gente falou, poxa, cara, ou a gente enverga de vez pro lado corporativo e se profissionaliza nisso, ou a gente vai ficar com o pessoal a pessoa física nos atravancando Uhum. aqui por conta da demanda, volume Sim, sim. mesmo. E aí nessa ocasião, o Fred, que a gente tem uma gratidão imensa por ele, meu amigo até hoje, e aí ele falou, poxa, eu não queria desvincular a pessoa física, né? Ele é aquele tipo de cara
de coração bom, que só não consegue falar não, sabe? Uhum. E aí falou, como que eu vou largar? Essas pessoas estão aqui me chamando. Eu falei, cara, então a gente vai ter que dar um rumo. E aí ele ficou com a empresa antiga, atendendo do jeito que é, e ele tem ela até hoje. Que bacana. E a gente foi pro rumo e criou a XZ para atender só corporativo, que é o nosso foco hoje. legal. E na XZ, o nicho que a gente identificou era que havia um gap muito grande. As grandes empresas tinham as melhores tecnologias, que eram mais caras e inacessíveis para os pequenos. Uhum. Que além de tecnologia havia a parte de processos. Então o que nós vimos? Que havia um nicho, pequenos negócios que poderiam usar ferramentas gratuitas, que era com base no Linux, que até hoje é o mais forte das minhas habilidades, com uma instrução de como as pessoas iriam operar o sistema igual aos grandes. E nisso estamos até hoje, basicamente, sem grandes mudanças. Inclusive, até os primeiros clientes ainda estão conosco. Que legal. Nós dessa temos época clientes toda. do primeiro contrato, do Olha que primeiro ano de empresa. Cara, até que hoje com a bacana. gente. Eu sei que tem uma estatística do pessoal de marketing que é quanto o turnover de cliente Sim, também, sim, acho que é isso churn. também. Acho que se for fazer essa conta com a gente, teve, a grandíssima maioria está conosco ainda. Que legal. Que Cara, legal, porque bacana. a gente, nessa época que o Antônio falou, e até hoje eu levo, quando a gente vai, quando eu vou apresentar a XZ por aí nos clientes, nos clientes novos que nos procuram, é muito simples, o pessoal entende a TI como equipamento, eles enxergam equipamentos, né? E TI não é equipamento, TI é conceito, você adapta o seu cenário baseado naquele conceito. Então, se você tem uma situação gigante, você vai investir proporcional. Exato. Mas se você é pequeno, você vai manter o conceito de TI, com todos esses pilares, mas vai Com as ferramentas ideais para você. ideais. E era legal porque ele tinha um conhecimento, a gente veio romper um mercado muito legal, que era muito caro para uma empresa pequena manter. E o Linux é tecnologia livre, free, zero. Então a gente fazia as mesmas coisas As empresas grandes a faziam. custo zero. Só pagava, lógico, a nossa mão de obra. Aham. Pô, que da hora. História de sucesso, né, cara? Tipo, igual vocês falaram, né? Tipo, se uniram, né? Do Sim, acaso, sim. mas, pô, é uma história que durante todo esse período tá funcionando muito bem, Sim. né? Levando essas soluções, cara. E isso que é legal, cara, porque se a gente pensar desde aquela época, né? 20, 17 anos atrás, enfim, se falava muito sobre a profissão de vocês ser a profissão do futuro, né? Pensando nisso, né? Pô, parte de tecnologia, informática é a profissão do futuro. Eu acho que a gente chegou num momento que não é mais do futuro, é do agora, é do presente já e cara, vai continuar sendo do e futuro. vai continuar sendo, e não tem como mudar esse cenário, né? Então, a gente vê que, assim, a evolução é muito grande, né, cara, da tecnologia. Muito rápido. Muito rápida, né? Antes já era, mas querendo a velocidade era um pouco menor, mas hoje em dia o negócio é constante, assim, as coisas vão se atualizando muito rápido, vão acontecendo muito rápido e tal. Como vocês enxergam isso, cara? Esse impacto da evolução na tecnologia, principalmente para as pequenas empresas, né? Que é a maior parte do nosso público, assim. Como que eles têm lidado com isso e vocês com essas empresas, assim, para que eles entendam essa necessidade de se adaptar, de entender que é importante, de ter uma assessoria ali, alguém que ajude eles? E é interessante, só complementando assim, e pensando também que a grande maioria dos empreendedores, não só essa parte, quando não conhece, né, não só essa parte de cuidado de tecnologia, do parque de informática, coisa e tal, vê vocês, como a gente, como um custo. Isso é Não tem, pesado, ainda cara. não enxerga o valor que isso traz pro negócio deles, né? Prestador de serviço é É difícil, igual, né, cara? é igual quando no começo, quando a gente falou. A nossa porta de entrada é alguma coisa quebrada. Uhum. E aí a gente vai descobrir coisas muito piores, né? Então, assim, existem... O avanço da tecnologia, ela está em todas as áreas. Saúde, da parte contábil, em todo canto. Então, existe aquilo que a gente entende como geralzão, pelo menos eu vejo assim, e as ramificações para cada parte. Mas a gente, da nossa experiência, é muito difícil a gente encontrar, assim, igual vocês, eu vou falar do exemplo de vocês, que estão instigando o tempo todo a gente de, o que tem de novo? Eu vi isso aqui, como que isso... Normalmente é nosso para o cliente e ainda assim romper uma barreira monstruosa. Porque o pessoal tem aquela coisa, mas está funcionando. Uhum. Não, mas você vai ser soterrado, coleguinha. Daqui 30 dias isso vai cair na sua cabeça que nem uma bigorne, não vai ter o que fazer. Exato. E muitas vezes o pessoal espera para acontecer, para ver o que tá rolando. Mas assim, é um trabalho que a gente vem fazendo
de formiguinha, de conscientizar, de colocar as coisas, né? Eu vou jogar aqui 4 pilares que a gente usa para identificar isso, e depois o Antônio explica cada um mais detalhado no que a gente olha. Mas toda TI que a gente trabalha, ela trabalha em quatro pontes, 4 pilarzinhos que a gente não pode esquecer nunca. Pilar de segurança, que é suas informações dentro de um conceito precisam estar centralizadas, protegidas e copiadas, né? Que aí entra backup, todas aquelas palavras que a gente usa aí no termo dia a dia. Um outro pilar importante é a disponibilidade. Porque não adianta você ter a informação e, como a gente estava brincando com o no break aqui, mas aí acabou a energia, você faz o quê? Manda todo mundo para casa? Existem formas e ferramentas, inclusive baratas, de você manter a empresa funcionando, né? Então a disponibilidade vai desde a questão elétrica ali no ponto da tomada, onde você vai ligar seus equipamentos, até você poder viajar para outro país, outro estado, não importa, onde você vai, e levar sua empresa aqui, ó, Sim. do seu bolso. Uhum. Ter acesso às informações, e isso tudo de maneira segura. A gente nunca abandona um pilar para ter o outro, né? O terceiro pilar que eu gosto de falar bastante é o da previsibilidade. Esse é muito legal, uma coisa que a gente, quando mostra para os clientes, eles arregalam o olho desse tamanho. Mas assim, como que você se comportaria, como que você se sentiria se você estivesse viajando e descobrisse que daqui 50 quilômetros seu pneu vai furar? E você tivesse a oportunidade de parar antes, trocar aquele pneu para que não acontecesse. Qual que é a sensação? É isso que a gente faz com TI, a gente traz previsibilidade, monitoramento, olhando para essas coisas de uma maneira para não parar mesmo, né? E poder fazer aquele reparo ou aquela manutenção de uma maneira menos traumática. E aí é o pilar o último pilar é o do Helpdesk, melhoria continuada, que aí sim é onde provavelmente a gente encontra a maior parte dos nossos concorrentes. Que aí é onde a gente entra, que é o que o pessoal espera. O nosso público, antes de conhecer XZ, espera uma manutenção. Eu quero que você arrume. Mas essa não é a cultura que a gente traz. Aí acontece a briga de preço, né? Nesse pilar, né? Só nesse pilar. Você tá me cobrando 3 mil reais, mas o meu vizinho faz por 100 reais a minha manutenção mensal aqui de 20 máquinas mais 2 servidores. Cara, a gente já entrou muito nisso há uns anos atrás. Então. Hoje é mais tranquilo. Fala assim, faz assim então. Fecha lá. Exato. E só não perde o número do meu telefone. Exatamente. Porque uma hora você vai ligar. Sim. Né? E aí da parte, principalmente da parte de desenvolvimento, na parte de monitoramento e tal, quem tá mais ativo nisso? Eu sou o cara do comercial técnico, então ninguém percebeu, eu sei que existe, mas o cara que come isso com farinha é ele. Então, tipo assim, existem alguns critérios que ele utiliza para monitorar, que eu queria que ele explanasse, para dar essa segurança pra galera que tá do lado de lá. Né? Da hora. E, Tony, você vai falar sobre isso, mas aproveitando antes de você começar a falar, eu acho que muitas vezes a gente, como empresário, a gente realmente não dá atenção a todos esses pontos que você falou, de todos esses pilares, porque às vezes não precisa, ou você consegue quebrar o galho fazendo uma coisinha ou outra ali, chamando alguém que faz um free só para arrumar alguma coisa e acabou. Mas a gente viu uma grande necessidade de começar a entender, buscar tudo isso, principalmente por conta da pandemia, que foi aquele auê todo que todo mundo precisou implantar, migrar, fazer coisas que nunca fez relacionadas à tecnologia dentro das empresas para que pudesse se manter ativas dentro das suas casas, para onde foi, né? Sim. Com a gente também não foi diferente, enfim, a gente passou por todo aquele processo todos juntos e, pô, graças a XZ, funcionamos ali, não paramos nenhum dia, né? Então, cara, isso é muito legal. Mas acho que isso abriu muito os olhos dos empresários com relação à importância disso, de entender mais esses pilares, e também teve um avanço ainda muito maior da tecnologia nesse período, né? Se não me engano, acho que falam, tipo, coisas que aconteceu em 4, 5 semanas que teoricamente iria evoluir em 8 anos, né? 8, 9 anos, né? Com a pandemia voltada para essa questão de tecnologia. Você vê dessa forma também, você que é o cara mais técnico ali no dia a dia e tal, você acha que esse período que a gente passou, querendo ou não, motivou a galera a buscar entender um pouco mais e procurar mais por esse suporte? E hoje, como que tá isso? Se mantém? A galera continua preocupada ou relaxou de novo? O que você acha? Não sei em outros lugares, em outros planetas, mas no Brasil relaxou. Mas em outro lugar eu não sei como que é. Agora vendo a TI como custo, né? Cara, na hora que você tem o problema, você não ter o cara de TI parceiro do seu lado, você vai ver como que é o custo de verdade, para reparar na necessidade. Porque no preventivo ainda tem uma previsibilidade financeira, você anualiza aquele investimento,
e trata como investimento. Quando der problema, a gente tá lá para resolver. Vai achar na emergência o cara até entender para resolver, é muito mais doloroso. Uhum. Com certeza. Então, TI não é custo, gente. Não é. Investimento, né? Exatamente. É com certeza, parceria. investimento É o melhor amigo. Exatamente. Né? Agora, quanto ao desenvolvimento de tecnologia, cara, foi um rompimento de paradigma mesmo. Era um pouco lento, era moroso, porque antes criava-se a necessidade para vir um produto. Uhum. Então, o Zoom, pra quê? Dá para ir fisicamente, né? Dá pra ir, né? Aí com o Covid já não pode mais. Exato. Mas o Sky ainda existe, né? Porque agora, poxa, já é até feio você não fazer online, né? Porque tem uma questão ecológica também, que o povo pega bastante. Sim. Então, eu acho que a contínua nesse segmento. Eu acho que saiu a pauta do Covid e passou, e nesta onda continuou o desenvolvimento mais pro lado do que é socialmente mais legal e ecologicamente mais sustentável. Legal. E isso deu todas as vertentes, né? Isso acho que foi a principal guinada. Uhum. E se não fosse a pandemia, não teria acontecido uma guinada tão rápida. Com certeza não. E a partir daí são os serviços em nuvem mesmo, que aí se popularizaram bastante, né? Todo mundo sabe o que é um Google Drive hoje. Uhum. E o Google Drive não é backup. Pelo Não é backup. amor de Deus. Vai, o tipo, Google claro Drive, que ele o ajuda, OneDrive você não tem lá no é seu um backup, tá arquivo, entendendo? você precisa de um arquivo prontamente, tá lá, né? Uhum. Mas vai precisar restaurar o servidor lá, que tem 100 GB, tenta baixar num dia para colocar essa empresa Tem para uns clientes funcionar. que tentam fazer backup num drive, tem. Cara, eu tenho uns clientes que, por exemplo, falam assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos migrar tudo pro Drive, e aí eu não preciso me preocupar mais com backup, eu não preciso me preocupar com nada, tá tudo lá. Uhum. Aí eu falei assim, claro. Tem algumas curiosidades que eu trago pro pessoal, que o pessoal abre o olho e fica desse tamanho, né? Primeira curiosidade, irreverência. Por exemplo, não existe um órgão regulamentador da TI. Pasmem. O órgão regulador. Então eu vou dormir, eu falo assim, olha, papai do céu, a vida do meu filho, da minha família e alguém que vem regulamentar isso, pelo amor de Deus. Porque o que existe hoje, na maioria das vezes, é a ITIL, que é um conjunto de boas práticas. Que eu vou dizer pra você, posso errar em porcentagem, mas 70% da galera de TI nem leu. Eu tô falando da galera que cuida de empresas do porte que a gente tá falando, né? Pequenas e médias empresas. Os grandes a gente sabe que tá num patamar. Então, não existe um órgão regulamentador. E, tipo assim, quando isso vier, eu acho fantástico, porque, tipo, vai eliminar muita gente que faz um trabalho muito ruim por aí, né? Da questão do backup, não sei se vocês já ouviram falar, mas no atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, aconteceu um negócio que ninguém esperava. O americano, ele tem uma cultura de seguro muito intensa, né? Muito forte. Sim. Então, financeiramente, a maior parte das empresas que estavam lá não quebrou. Porque tinha seguro. De seguro. Mas elas não conseguiram continuar a operação. Por Não quê? tinha as informações. Porque as duas torres, elas tinham um data center uma em cada uma. Que legal. E o backup de uma era feito na outra. Deus. E quem contratava o espaço, Desvia. contratava já o serviço. Serviço. Então, como caíram as duas, as empresas não tinham informação para trabalhar, cara. Foi aí que começaram a... Que a coisa começou a abrir assim, eu estou falando num contexto, por exemplo, que nem uma Microsoft, Google, eles têm servidores espalhados sim, pelo sim. mundo todo. Mas os data centers menores, tipo assim, eu tô aqui, eu tô protegido, eu tenho corta-fogo, eu tenho não sei o que lá, e aí? Quem que esperava que um louco ia fazer o que fez? Exato. Da forma como fez? Né? Então, Caramba, que loucura. tipo assim, existe esse mito, né? A nuvem é uma segurança. Não é. Uhum. Talvez seja mais seguro? Depende. Tem uma série de fatores que precisa ser analisado pra coisa ser escolhida e ser feito, né, cara? É mal barato isso daí. Cara. E aproveitando... Pode falar? Não, manda. Pode falar. Aproveitando que a gente começou esse papo de nuvem, então chegou uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. O que é a famosa nuvem, então? É bom, não é? Vale a pena, não vale? É uma vertente que veio para ficar, que vai substituir todos os servidores locais? O que vocês Eu vou acham? dar minha visão comercial. Ah, E depois eu vou deixar o perito falar. claro, manda ver. Mas assim, cara, você pode pegar a melhor marca de tênis ou de roupa que tiver. Existe a possibilidade de você vestir aquilo ser desconfortável? Existe, porque existe um gosto, Sim, existe sim. uma necessidade aplicada ali. A nuvem, pra mim, segue o mesmo padrão. Talvez não um padrão de gosto, mas um padrão de necessidade. Por exemplo, nuvem é legal? É legal. Top. Estamos falando de um Sim, produto sim. muito bacana. Uhum. Né? Ele vai explicar o que é depois, mas é um troço muito legal. Legal.
Se eu tô num lugar, falando de Brasil, falando das nossas necessidades, onde eu não tenho um link de internet bacana, o que me adianta a nuvem? Isso tudo complica o meio campo. Uhum. A solução inteira tá morta. Exato. Ou vice-versa. Eu tenho uma situação de internet maravilhosa, mas meu sistema ERP só roda local. Então, a nuvem é um ótimo produto, é um negócio bacana? É top. Mas a gente precisa analisar todas as variáveis cenário, do teu negócio para saber se ela é legal ou se não é legal pro teu negócio. Como tecnologia é fantástico, Sim. mas como negócio precisa avaliar. Né? Porque daí tem toda a questão das ferramentas, né? Que a empresa usa, enfim, né? Dezenas, Né, milhares, tipo, sem milhões. Eu acho que o segredo é a convergência de tecnologias mesmo. Você fazer uma mescla de local com nuvem. Isso é legal. Porque aqui no Brasil, principalmente, mas na verdade eu acho que são todos os territórios, todos os locais. A internet é distribuída via cabo metálico. Sim. Aqui é exposto, cai, rompe, né? A gente tem problemas de chuva, tem problemas Acaba energia, elétricos. cai de uma qualquer jeito. árvore. Não, e é terrível, né? E o tempo para restabelecimento é muito alto. Então, você trabalhar 100% em nuvem pode não ser conveniente para o seu negócio. Então, precisa ser feito um plano. E nisso, particularmente, a gente faz muito bem, conciliando a possibilidade de investimento da empresa, a perspectiva de crescimento dela também, possibilidade financeira, com 2 pés, sabe? Então, tem nuvem porque traz performance, traz um custo de aquisição menor. As coisas estão ligadas fora, com no break, com um monte de seguranças, né? Num jeito mais simples para se falar. E você paga mensal. E você pode ter uma infraestrutura, um premises, uma estrutura legada, que está ali pronta também, com seus dados copiados para uma eventualidade. Falhou a energia, poxa, o escritório não precisa ficar totalmente parado. Tem áreas que são tão sensíveis que por uma falha de internet perde-se muito dinheiro, interrompe-se produção, interrompe-se continuidade de negócio. Então, a mescla disso tudo, a convergência disso tudo que eu acho que é necessário, que é a palavra. Foi até o que a gente viu lá no escritório, nessa experiência que a gente fez, né, Antônio? Pois é. Tentar ir pra nuvem, né? Pois a é. vontade do cara. A vontade do cara. A vontade do cara de ir pra nuvem, meu, enchendo o saco do Antônio, ligando, falando, mandando mensagem. E aí, vamos. E depois o que desqualificou foi um critério de operação que a gente não levou todo cuidado para fazer o levantamento. Ainda bem que havia o kickoff lá, foi bem feito e detectado antes de todo mundo migrar. O plano todo certinho, tal, direitinho. Mas, uma parte da operação brecou, não ia fazer sentido mais pra frente. O pessoal falava, não, vai dar certo, vamos liberar mais isso, aquilo outro. O Antônio, botando fé, a gente também. Vamos ver, explicando. Mas é o caminho. Assim, se for ver, se tivesse fornecimento de internet mais robusto, se as operações, todos os programas fossem totalmente adaptados para trabalhar em nuvem, vai de cabeça. Que nem no nosso caso, como o nosso sistema, o nosso RP hoje é local, não é um sistema já preparado para nuvem, assim, eu acho que isso também dificultou um pouco, né? Que é o que vocês estavam falando no começo, né? Porque, cara, olha... Se ele já tivesse nascido como um sistema em nuvem, igual tem a outra solução do nosso sistema, nosso aqui também, mano, é uma facada aqui. Cara, existem algumas coisas que, assim, ó, o Antônio colocou aí no currículo dele que ele programava em COBOL e tal. O que acontece, ó? A gente tem situações de programas que hoje estão em nuvem que, na verdade, usam tecnologia de lá. Exato. Hoje eu entendo um pouquinho, e aí, mas depois de toda essa experiência. Como que a gente traz? Porque assim, nuvem, o que significa isso? Não está dentro das 4 paredes da minha empresa, está em outro lugar, que eu acesso através da internet. Beleza? Como? Existem centenas de tecnologia para acessar. Hoje, os softwares em nuvem, os mais comuns, usam navegadores de internet para acessar. Mas lá onde ele está sendo processado, que tecnologia que o cara usa? A gente não sabe. Sistemas mais novos, construídos do zero, de pouco tempo, é outra história. Sim. Ele já foi pensado para adaptação dessa lentidão, entre aspas, né, dessa comunicação cliente, nuvem, servidor que está lá e assim por diante. Mas os softwares hoje, principalmente os contábeis, por exemplo, guardam informações gigantescas e... Cara, é muita troca, né? É muita coisa. Então... pesado, a velocidade que as coisas acontecem, tudo tem que mensurar tudo isso. Mas dá. Deixa eu interromper. Mas dá. Porque senão vai ter muito comentário que eu talvez fique no...
depreciando o serviço Não, nuvem. Não, legal. nuvem é legal. Sim, sim. Eu acho sim. que é o caminho mesmo. Não, eu não desisti Só da que ideia. você não pode perder viu, processo. Antônio? Eu não desisti da ideia. A gente Espere os próximos capítulos. A nuvem Já vai abrir o chamado, é peraí. um negócio, tipo, que é o futuro, porque também a infraestrutura pra dar condição pra isso tá melhorando. Sim, exatamente. Cara, hoje as operadoras vendem links de 1 GB, tal, a preços acessíveis. Nossa, antigamente era muito caro. Era isso, muito caro. Então, tipo, você vai colocar um sistema em nuvem com uma internet 100 megas para 45 colaboradores. Como que você faz pra funcionar? Acontece. Uhum. Então, por isso que eu falei, é o futuro, é bacana, mas precisa ser pensado, tem toda uma rotina que alguém tem que pensar, fazer os testes e chegar até na operação. Por isso que hoje a missão da XZ tá lá, tá explícito em todas as paredes da XZ. Nossa missão é Fale com o Antônio otimizar... Fala com o Antônio antes. Otimizar processos e resultados. Não adianta você olhar para o computador só e isolar. Hoje a gente tem isso. O empresário, a maioria que nos procura tem uma visão muito isolada, Uhum. muito fatiada da tecnologia. Da tecnologia. E, tipo, é muita conexão que a gente consegue. Isso é interessante, porque a gente tá falando de toda essa questão, né, da evolução da tecnologia, vocês já trazendo esse monte de dados, esse monte de informação, a gente vê que realmente, tipo, as coisas mudam constantemente, né? E você falou dessa questão de otimizar resultados. Acho que a gente, como empresa ali, como empresário, tipo, eu fico inconformado, por exemplo, quando eu vejo que para mim chegar em determinado resultado, eu tenho que passar por várias etapas num processo e geralmente etapas manuais e meio repetitivas. Eu falo, não é possível, cara. Tem que ter alguma botão. coisa Nossa, que... Tem que ter um botão. Tem que ter alguma coisa que isso aqui fique mais automatizado e Sim. que dê certo, né? Então, a gente é curioso, a gente acaba buscando realmente diversas ferramentas, aplicativos dentro da nossa rotina contábil ali para facilitar tudo isso. Integração com o nosso sistema de dados, né? Sim. Conciliação. A enfim. mensageria pro cliente lá na ponta. Exato, né? e várias coisas nesse sentido. E eu vejo, na realidade, hoje que não só a gente, mas acho que até por conta dessa mudança que a galera teve que ter com relação à tecnologia, começou também a se questionar e buscar mais isso e ficar inconformado de ter que fazer alguns processos manuais, né? Igual o Antônio falou, tipo, pô, começaram -se a usar muito o Zoom, se a gente for pegar o Zoom, o Meet, o e-commerce, como Cara, aumentou isso, né? E o quanto exige também, né, de tecnologia, coisas do tipo e tal. Ao mesmo tempo, acredito que a demanda da gente, como cliente, como empresa, para vocês aumentou, né? E vocês tendo que ser muito ainda mais consultivo, trazendo soluções. E aí eu penso na questão também de profissional na área de vocês. Né? Como que tá isso hoje, né? Porque existe aqueles que antes faziam um servicinho ou outro, né? Que a gente tá falando de manutenção, montagem de micro e tal. Sim. Mas eu já ouvi até de grandes empresas que eles tiveram que parar projetos porque não estavam conseguindo encontrar profissionais hoje capacitados na área para dar continuidade, né? Eles falavam até de apagão tecnológico por conta de falta de profissionais na área de TI, pô. Pô, falar TI mesmo ainda. Sim. Não sei, já evoluiu o nome também. Mas eu encontrava esses profissionais. Como que tá isso pra vocês? Como se enxerga o mercado de vocês Eu hoje? vou deixar ele responder uma parte, mas vou dar um briefing, porque eu já falei demais, mano. Deixa ele responder. O cara tem que falar. Caramba, Nós pô. temos que Ó, tem colocar ele 10 pra falar. minutos. Porque, tipo assim, cara, olha, a área de TI é muita ramificação, cara. É muita ramificação. Então, as pessoas vão buscando por habilidade. E a nossa dificuldade, que eu acho que é o que ele mais enfrenta hoje, tá associado na parte de infraestrutura, que é pouca gente mesmo que vai pra área de infra, né? A gente cria em casa. A nossa média de idade da empresa lá é 21 anos, colega. Tem noção do que é isso? Meu Deus do céu. E é uma área que eu não sei se eu estiver errado, mas assim, você não encontra muita informação dentro tipo, de uma faculdade. É mais algo que, de repente, você vai aprender. Algumas coisas você vai aprender muito mais ali, estando junto, criando em casa, ensinando, do que, de repente, num curso de graduação, assim. Na Como que é? faculdade é legal, porque é um pré-requisito. Primeiro, é igual eu vi um exemplo há pouco tempo. Você vai na academia, você treina um bíceps, você não está treinando só o bíceps. Você está fortalecendo todos aqueles músculos que dão suporte, então toda essa estrutura. Então a faculdade é importante no quesito estrutura para a formação. Tá. Eu acho que é fundamental. A parte teórica que vem na faculdade é bacana também, porque a pessoa sabe que aquelas coisas não vêm de graça. Cara, mas na prática é um pouquinho diferente. Uhum. Né? Então, quando eu falo que a gente treina em casa, as habilidades técnicas eu dou uma orientada. Antes eu fazia tudo e falava, copia, faz igual eu faço. Não funciona, Não porque rolou. pegou tudo em mim. Não rolou. Né? Então, hoje o método é, poxa, eu direciono, você tem o básico de formação. Inclusive,
um dos parceiros que a gente tem em comum desenvolveu o PPR lá na empresa, Legal, foi fundamental. bacana. Cris, Oportunidade grande pra abraço Cris. agradecer. Aproveita, Cris pode Leode. aproveitar. Né? É oportunidade para agradecer também. Então, com o desenvolvimento da PPR, eu pude ver, cara, eu só posso virar a pessoa, né, para aquele conhecimento. Uhum. Então, eu complemento. Sim. Agora, quando vem para casos reais, cara, é muito legal, meu. Porque eu fico... Pô, né, a gente Por quê? falando isso é engraçado. Porque quando a gente vai pra parte real, mas eu li que é assim. Não é, gente. Não é tão assim, né? Por causa. Aí eu desenvolvo um raciocínio, aí eu vejo que a pessoa tá com aquela cara assim, puta, será que ela entendeu ou não? Tá, aí eu monto um esquema que a pessoa tem que fazer 2 vezes. Aí eu vejo que ela entendeu na prática. Da hora. Mas eu acho legal falar isso, cara, porque é justamente para que a galera, para que os empresários entendam aquilo que a gente tá falando da questão de ser custo ou você tá fazendo realmente investimento. Porque muitos pensam nisso, pô, vou pagar uma mensalidade de repente para uma empresa terceirizada para cuidar de toda essa parte tecnológica da minha empresa. Não, eu vou contratar alguém. Aí chega lá, contrata alguém que, cara, só treinou o bíceps, não treinou o restante. né? Mas é isso aí mesmo. E tem toda a questão do custo de mão de obra que você vai registrar, a pessoa não vai ter habilidade em tudo, enquanto quando você contrata, né, uma empresa especializada que vai te assessorar em toda a parte Existe uma tecnológica, cara, mentalidade, Ti, é onde faz todo sentido, né, cara? Que vai Que te é trazer assim, soluções mesmo, né? existe uma mentalidade assim. Isso eu já sofri bastante nas minhas andanças. O empresário chega e fala assim, quanto que custa para você administrar o meu parque aqui? Eu vou dar um número fictício só pra gente trabalhar. Custa R$2.000 pra gente monitorar, a gente vai falar desses 4 pilares, a gente vai falar de melhoria contínua, vamos falar de todos, R$2.000. Aí ele pensa assim, poxa, com R$2.000 eu contrato um estagiário ou um júnior pra ficar aqui o tempo todo. Eu não preciso esperar o seu tempo de SLA, esse cara faz. Qual que é o problema? Que esse cara tá lá o dia inteiro, mas ele não tem o conhecimento de um sênior, de um pleno, de um analista, como a gente tem lá na XZ. Exato. Então hoje, o atendimento lá na ponta do usuário para retornar uma operação ao funcionamento é uma coisa. Todo o contexto que tem por trás é onde o cara ganha. Uhum. Né? A gente tem um case interessante, vai dar tempo de contar? Não, pode ir. Um case interessante de uma empresa que gastava uma fortuna, cara, porque o sistema dela era desenvolvido em Windows. E ela tinha que mandar os caminhões para fazer as coletas nos clientes delas com um tablet Windows. Quanto que custa um tablet Windows? É uma fortuna. No caso agora nada, né? Porque já não tem mais. Aí o que acontece? Aí o que aconteceu? Tá me trolando. Aí pensa, um tablet Windows num caminhão pra fazer coleta de resíduo. Qual que era a chance desse tablet quebrar, durar 2 semanas? Então, só falando em troca de monetária, a gente tá falando que um tablet hoje, de última geração, num preço acessível, tá na faixa de 2.000. Um tablet Windows era R$2.500, R$3.000 o básico. Então, olha a operação. Saía para coleta, pegava as informações, pegava aquele monte de tablet de todos os caminhões, botava na mesa, fazia a retirada dos dados para dentro do sistema local. E aí, a XZ a gente chamou, fui lá, bati o olho, mesmo pensamento que você falou, não é possível que eu tô fazendo tudo isso daqui, vocês não tem um jeito mais fácil. Falei, cara, e se a gente pegar esse sistema, colocar num servidor e o cara acessar pelo celular, porque todo celular tem 4G hoje? Como que fica isso? Ô, Antônio! Eu fui lá no cliente e falei que dava pra fazer isso. Faz aí. E agora? Isso aí já não é o comercial falando já. E aí o que acontece? Porque dentro da lógica, falando da nuvem, que a gente falou bastante aqui, poxa, cara, se meu sistema tá lá, eu tenho internet, eu tenho celular, eu tenho emuladores que falam no mesmo sistema de Microsoft, por que eu tô me matando com custo de tablet altíssimo, reposição de tablet, com processo de pessoas pegando pilhas de tablet para descarregar internamente? Um puta de um processo. Aí falou, não é que é verdade? E aí que veio um negócio super interessante. Aí o Antônio foi lá, né? Usou toda a tecnologia que podia usar. Vamos fazer um piloto? Vamos fazer um piloto. E aí o desenvolvedor do sistema, que já tava correndo atrás de desenvolver alguma coisa em Android para fazer integração e tal, falou assim, cara, tem até um áudio, né, que ele mandou pro Antônio, muito bacana, falou assim, cara, a gente em 2 meses evoluiu coisas de 5 anos, você não tá entendendo como isso aqui mudou a nossa operação. E para nós isso é top, sabe, de uma coisa que, tipo, numa passagem que eu vi, aquilo me incomodou, eu falei, não tá funcionando, precisa funcionar. E aí vai. É o que você falou, tá ligado? O propósito de vocês, XZ, né? Levar a solução mesmo pra otimizar o negócio, né? Fazer o negócio funcionar, né? Sim.
Cara, da hora. A gente sempre fala aqui de algumas estratégias que a gente entende que são importantes para a competitividade da empresa, né? A gente já falou de mentoria, já falou de networking e tal. E uma principal ferramenta também para que isso aconteça, para que a empresa cresça e se torne competitiva, é exatamente a tecnologia. Não tem como a gente Sim. fugir disso. É um dos pilares para qualquer empresa, para o crescimento dela, né? É você buscar evolução constante. E tem toda essa situação da galera entender a necessidade de você ter alguém te assessorando disso. E ao mesmo tempo, cara, na outra ponta, a gente como empresa ali, que não é de tecnologia, né, nada a ver a área, mas eu preciso ter hoje pessoas também que pelo menos entendam o mínimo sobre algumas ferramentas para que as coisas também funcionem, né? E a gente vê muito ainda a questão do analfabetismo digital mesmo, né? Exato. O quanto é difícil, às vezes, você lidar até com uma galera, às vezes, que é jovem mesmo, mas que, cara, não conhecem nem de, tipo, do pacote básico ali do Office, né? Tipo, para ajudar no dia a dia ali também. Eu imagino que vocês também encontram esse problema, às vezes, né? Quando vocês tentam levar ali a solução, implantar alguma coisa, atender alguns chamados, que vocês falam, caraca, né, mano, mas isso é um básico que poderia ter aprendido em algum momento ali, né, acadêmico, não sei, né, cara? Gente, a gente passa por isso. Deve ter uns casos engraçados, né? Então, eu não vou entrar nos casos, porque às vezes vai que eu libero o nome, eu não vou entrar em caso. Vai que eu dou spoiler de alguém, né? Não, mas é um ponto super importante, tanto que lá a gente reforçou para os técnicos a importância deles entenderem o uso irem um pouquinho além do nível intermediário de ferramenta padrão de mercado, simplesmente para entender, opa, isso daí é um problema que a gente vai ajudar a resolver ou é operação. Para ver se direciona o usuário também. Uhum. Porque a pessoa vem carente, né? Ela vem perguntando pro tudo, não tem ninguém mais para me ajudar. Me Sabe, ajuda. a gente pega numa situação, né, falando do meu lado comercial, que tipo, cara, o cara tá desesperado. Por exemplo, é até interessante, a gente tem uma que faz parte do nosso time de atendimento, ela acabou de se formar em informática no técnico, tem 19 anos. Uhum. E aí veio um cliente falando assim, cara, essa fórmula não funciona, o Excel tá com problema. E aí vem, né, mano, já vem o Excel tá com problema. Sensacional. Porque no outro Achei um funcionava, bug no tá? Excel. E aí foi muito engraçado, que ela falou, Fernando, o que eu falo pra ela? Ela falou assim, uai, pede pro técnico ver, porque tenho uma parte da informação. Aí ela olhou pra mim, na mesa do escritório, ela tem uma divisória, e aí ela pôs assim, Fernando, eu já achei o erro da fórmula. Aí eu falei assim, agora você lascou com tudo. Agora quebrou, porque tipo assim, e agora, o que eu faço? Ó, como a gente fica numa situação ruim. Como eu falo que tem um erro de uso, como que eu falo pro cliente que não é nosso escopo de trabalho, Sim. porque o que a gente faz é manter a ferramenta ativa para que você use. E assim, e aí? Aí eu chego pro pessoal, a gente faz um treinamento, Antônio, que você... cara, é criar um filho. É. Porque se você ajudar, né, muitas vezes a gente tem... Lógico que a gente ajuda, né, vai ali com jeitinho e Sim, ajuda, sim. mas antes a gente tem que dar um briefing pro cliente, olha, tem que ficar claro É um board, que a né? nossa operação aqui, ela é para manter a ferramenta funcionando. A sua ferramenta não tem um problema, você tem um problema assim. Como eu vi, tem um negócio aqui Pronto, já deu recado. que me A sua que me ferramenta chamou é a peça que tá atenção, atrás da ferramenta. tem um erro aqui, ó, se a gente fizer isso aqui vai funcionar. Aí fala, Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado Não, com pra isso. você falar. Porque senão a gente começa a ter muito ticket É. de uso, que o Acho que Antônio eu às vezes bate lá com os Acho que eu meninos vou e fala abrir. assim, mas isso já é uso, e agora? Eu faço o que com isso? É difícil. Começar a pedir pro pessoal A gente abrir ticket quando vai fazer um PROC-V lá, alguma coisa. Você é doido. Aí a regra que a gente tem lá, não deixar o cliente sem resposta. Então aí também o povo se mobiliza ali para tentar encontrar, o que eu falo, né? É, É. serviço não tem jeito, né, cara? A gente Meus sempre nerdzinhos, entrega, né? cara? Porque, tipo, o nosso perfil de atuação é o perfil que tem a parte social menos desenvolvida, vamos chamar assim, né? A gente trabalha muito isso no EXZ. Uhum. Tanto é que a gente tem uma parede lá que tem todos os nossos valores e um deles está gigantão, acolhimento. Para nós, é mais importante quando o cara chega na nossa porta, através do telefone, do chat ou da porta mesmo de entrada, abraça o cara. Primeiro você abraça ele e você fala, ó, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Então eu vou te ajudar, vai voltar a funcionar, respira aí. O que é? O que tá acontecendo? E vai trabalhando. Porque muitas vezes também a gente é acionado por situações que nem o usuário sabe o que tá acontecendo. Uhum. Exato. E a gente precisa voltar uns passos dos degraus, né? Chegar e falar assim, ó, cara, me fala o sintoma. O
o que você tá sentindo? Não me fala o que você acha que é. Me fala o que é o sintoma. Você tá com dor de cabeça, tá com dor de estômago? Porque aí eu vou trilhar o caminho. Pra até mesmo não induzir o técnico ao erro. Mas isso é muito legal. E a galera vai se desenvolvendo. Hoje o lema lá é assim, primeiro se abraça, depois a gente vê o que vai acontecer. Da hora. E lá na equipe, né, algumas vezes vem esses erros de Excel assim. Por exemplo, né? Um fica perguntando pro outro, porque ninguém quer se fazer, mas então divide com todo mundo. O que eu faço com isso? Então tá a empresa toda atrás de uma tela, né? Pra dar apoio pra aquele técnico que foi premiado. Mas quando vem um bicho cabeludo mesmo, um defeito de Linux, alguma coisa difícil, sai todo mundo da sala, só o técnico sozinho ali. É o contrário. É o Tipo assim, contrário. cara, eu sei como resolver, eu não sei como falar. Já vira um formigueiro. Você... Ih, é o contrário. Onde tá o Antônio? Cadê o Antônio? Procura o Antônio. Vou confirmar com o Antônio aqui, já te deu o Já retorno. vou falar aqui pra você. Que legal, cara. É da hora. Pô, daqui a pouco também vai ter... Falam, né? Parte da inteligência artificial já dentro do Office também. Ele vai ajudar nisso também, né? Fala o que você quer, já vai sair ali, né? Se Deus Já quiser, teve cliente que pediu, não tinha nem o beta liberado, já teve gente que queria ativar. Não acredito. Copilot. Teve, Verdade. cara. O Copilot? Ele mesmo. Ele mesmo. Que absurdo. Eu não acredito. Esses clientes é chato. fogo, né? Não, mas acho que não é foi você, chato, não. Não foi descer, não. No caso, foi. Eu já tinha recebido, quando o Júnior pediu pra você, eu já tinha uma solicitação de outro cliente. Tem o mais chato que eu. O que eu fiz foi segurar pra não chegar lá. Não, Tá chato atrasado. não. Porque vindo essas coisas de vocês, a gente não tá olhando tudo. A gente é muito orientado a problema. Então vem essas novidades de cliente mesmo, eu falo. Primeiro, claro, puta, mano, não acredito que isso agora, né? Mas, por exemplo, se não viesse por aí, eu não ia ter atenção nisso. Não, mas Ia passar despercebido, e aí que vem as oportunidades. Ah, não, Exatamente. sim. É muito louco, é igual a gente fala no escritório, né, cara? A gente faz o trivial e tenta entregar algo a mais também, igual vocês fazem, assim, né, cara? Sempre fazer aquele over sim, delivery. Igual a gente teve um podcast falando de departamento pessoal. E a gente fala o quanto o pessoal confunde departamento pessoal com RH, essas coisas e tal. E a gente acaba entregando também. Exatamente para acolher o cliente e também não deixar ele sem resposta, né? Nossa, eu até perdi o raciocínio aqui. Mas, falando dessa parte da inteligência artificial, coisa e tal, eu acho que isso aí, meu, é um negócio hoje que veio para ficar, né? Não tem jeito e, meu, cada vez mais eu acho que vão perguntar essas coisas, tem que estar antenado e tudo mais. E outra coisa é a parte da demanda, que a gente trabalha sobre demanda. Acho que era esse o ponto. A gente trabalha sobre demanda. A nossa bola de cristal não funciona. Às vezes a gente quer tanto antecipar as coisas, mas, meu, a gente não consegue abraçar tudo. Meu, a gente tá em grupo, a gente tá acompanhando o Instagram, acompanhando os blogueirinhos e coisa e tal. E mesmo assim a gente não consegue dar atenção ao todo. É pego de surpresa. E essas coisas são bacanas também quando o pessoal traz pra gente. Lá no escritório a gente gosta, meu, apareceu isso. Meu, a gente tenta não deixar acontecer também, mas é muita coisa, muita mudança de legislação, meu, muitos estados, enfim. Mas as coisas, igual você falou, movimenta a gente, não tem jeito. Não. Movimenta. E eu vi num dos momentos de estudo, não me lembro de onde eu ouvi, mas a pessoa falou assim, ó, quem quer ver através de uma bola de cristal pode comer caco de vidro. Porque não dá certo, Não dá. cara. Não dá. Eu lembro de um negócio interessante. Nosso primeiro cliente, o Dr. Flávio, que infelizmente faleceu aí no período do Covid, por causa do Covid, mas ele era entusiasta de tecnologia. E ele tava começando, pensa, uma pessoa que financeiramente já estável, tinha 40 e poucos anos na época, e eu e ele aqui com 19, 20. E ele chegava com os equipamentos que chegavam do correio dos Estados Unidos, cara. Você me contou um pouquinho dessa história. Cara, vinha dos Estados Unidos e ele falava assim, 2, tem que funcionar. E, cara, e botava lá, por exemplo, o primeiro Wi-Fi que a gente configurou foi da casa dele. Primeiro mouse sem fio. Primeiro mouse sem O fio. pau que foi, meu, pra funcionar. Cara, por exemplo, e assim, a ligação de noite, porque ele era louco de tecnologia, louco. Saía coisa nova lá que ele antenava, chegava e comprava, e era fantástico. E isso que, diferente do IA, né, que vai forçar a gente no mais rápido, vinha essas demandas do tipo assim, cara, eu comprei isso aqui. Falaram que lá faz isso. Como que faz pra fazer aqui? Cara, situações que a gente passou, por exemplo, telefone que ele trouxe dos Estados Unidos, telefone sem fio, que quando tocava, derrubava o Wi-Fi, porque não era homologado pela Anatel. E um monte de coisa. E como que você vai descobrir isso? Não é? Que da hora, né, cara? Tipo, é isso que a gente tá falando. É uma área que evolui constantemente, agora cada vez mais rápido, e é isso. Tem muita gente curiosa que tem entendido que, pô, não tem como
ficar com aquele pensamento retrógrado de que, ai, não, isso aí uma hora vai acabar, vai cair, nem vou dar atenção pra isso agora, porque vai ficar pra trás, cara. É. Então, a gente como empresário, a gente tem que ser curioso todo o tempo, buscar essa evolução e aliar a é. tecnologia ao nosso negócio. Tem que A ser gente- realista que precisa de um parceiro estratégico nessa parte. Buscar parceria mesmo para poder entender, cara, quais são as melhores ferramentas para o nosso negócio. Porque, igual vocês falaram, para cada negócio existe uma solução diferente Sim. que vai otimizar. E com isso a gente consegue ser menos operacional e entregar mais humanização ali, né, no nosso trabalho, bom. cara. E, pô, isso que é bacana, né? Exato. De novo a produção ali, ó, dando bronca já. Mas, cara, é da hora. Mas só pra gente, tipo, só no último ponto, rapidinho, tá, Fernando? Sacanagem, mas assim, tipo, falando sobre hoje, cara, essa questão do home office que é uma realidade, muitos fazendo, como que isso hoje também, cara, implica na questão de segurança, maquinário, o que que as empresas devem se atentar, quem tá fazendo, quem quer migrar pra isso, né? Cara, o que que eles têm que buscar de solução mesmo, assim, para que isso funcione, atenda às normas, bendita LGPD também que tem hoje, não só para isso, mas para outras coisas também e tal. Dando uma pincelada nisso, assim, tipo, o que que vocês acham que é interessante as empresas ficarem de olho? Primeira coisa, não ter medo que dá certo. Certo. Né? É a primeira coisa, tem solução para tudo isso. Tem EXE soluções para tudo isso. Tem também. Mas como um todo mesmo, né? Acho que dá certo. Olhar para o que você precisa, o home office, tecnologia existe. Dá certo, faz acontecer. Só precisa fazer direito. Porque o pilar de segurança, a gente nunca pode abandonar ele para poder dar disponibilidade. Então, se você vai fazer o home office, a empresa precisa do home office, existem diversas tecnologias para isso acontecer. Só que precisa... o conceito é assim. A gente pega a empresa e leva para um pedacinho lá dentro, com todo o conceito, com toda a segurança, com tudo que ela tem, né? E não necessariamente, tipo, o cara coloca a CPO debaixo do braço, vai ver o que dá lá. E é um negócio interessante, uma outra curiosidade interessante, que os próprios desenvolvedores, vou falar dos maiores aí, né? Microsoft e tal, o que acontece? Eles foram criando ferramentas e funções para eliminar os erros que ele sabia que os usuários iam cometer na ponta. Segurança e todos os itens. Eu brinco quando eu vou conversar com o pessoal, eu falo assim, se você montar uma rede certa, ela funciona. E se você montar ela errada, ela funciona também. Qual que é a diferença de uma para outra? Você só vai descobrir o errado, o tamanho lá na frente. Mas ela funciona. Né? Quanta gente, principalmente no período de pandemia, que a gente viu, mas dá para fazer assim, não, mas dá. Não é que dá. Vai funcionar. Agora, o lastro que isso vai deixar, ou o tamanho do prejuízo que isso você vai enxergar lá atrás, aí é outros 500. Principalmente nas questões que vocês sabem muito bem, trabalhistas. Exato. Né? Que é aí que o bicho pegou. Como que eu vou fazer isso de uma maneira certa? E aí a gente falou assim, Antônio, tem tantos colaboradores querendo ir pra casa. Se vira, tio. Se vira. Tem jeito, viu? E se viraram, né? Se viraram, pô. Não, show Verdade. de bola, cara. De novo, a gente vai falar a mesma coisa que a gente fala em todos os episódios, que a gente poderia continuar aqui mais uma hora, acho que conversando, falando, Fernando, porque... 5 horas. Com o Fernando... Dava mais. Fernando vai. Se a gente começar a falar de moto, tá? Aí vai embora. Mas show de bola, acho que vale outro bate-papo depois, cara. A gente marca outros episódios, Claro. tá? Conversar sobre alguns outros temas, cara, tem muita coisa boa pra falar, acho que nessa área, né? Se a gente se alongar em falando em inteligência artificial, metaverso, que eu não sei se deu certo, se não deu certo, como que tá isso, blockchain, várias coisas interessantes, né? Que, cara, diariamente impacta a gente aí, ou vem com alguma notícia, então acho que dá pra gente bater um outro papo. Mas foi muito bom, cara, a gente como parceiro de vocês ali, como cliente de vocês, a gente só tem a agradecer realmente todo o suporte de vocês, da equipe de vocês, sempre fantásticos em atender a gente, buscando, cara. A gente liga, a gente chama, né? A gente pede enche ali, o a saco. galera aparece, dá todo o suporte, sempre super educado, velho. O que você falou do acolhimento, a gente percebe isso muito, assim, sabe? Ninguém tira sarro da gente, funcionando. né? Tipo, a Tira o professora respo- parou de imprimir e tal, não vão tirar sarro da gente, pelo menos ali. Já viu se o cabo, Então- tá ligado? Dá pra ter depoimento do pessoal de marketing pra resolver o problema? Mais ou menos isso. Então, cara, parabéns pelo trabalho de Obrigado. vocês da EXE. Galera, empresários que estão buscando aí um parceiro nessa área de tecnologia da informação, que estão buscando alguém aí para ajudar vocês, entender todo o parque tecnológico da sua empresa, vai ter todo o contato deles aqui na bio. Chama eles, conversa com eles, com esses dois feras que vão te ajudar. É isso aí. Exatamente. Se tiver alguma dúvida também, manda aqui nos comentários que a gente aciona eles pra eles responderem. Que abre o chamado pra eles responderem. Abre um ticket lá. Vambora. E, Bora. meu, tudo isso que o Thiago falou também, que, cara, vocês sabem que eu sou muito grato a vocês,
principalmente da época que você comentou da pandemia, pô, mano, vocês fizeram acontecer mesmo, da noite pro dia fechamos o escritório, a gente nunca tinha imaginado ir pra home office, e exatamente da noite pro dia, meu escritório tava lá, funcionando. O Antônio fez acontecer. O Antônio. Não, Fernando, o Antônio, não pode obrigado. acabar assim. O Fernando Não. falou, vai dar certo, Ju. O que tava era assim. Eu tava só segurando a galera no portão. Deixa o Antônio trabalhar lá. Não, mas fala isso, mas se não fosse o Fernando, toda a equipe que tá por trás, não rola essas coisas, não. É um time, a gente brinca Não bastante adianta, com essas cara. coisas, mas Ninguém sempre vai em time. lugar nenhum sozinho. Sozinho, cara. vai. Igual Ninguém no vai. escritório Não vai também. longe, né? Não fica 20, 17 anos empreendendo sozinho, não tem Não. como. Parabéns, Bora. cara. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu pela história, valeu por compartilhar tudo isso aí. Acho que foi de grande valia, né? Isso Eu que aí. agradeço a oportunidade, a admiração que é recíproca, Tamo junto. porque a gente sabe da pegadinha que vocês fizeram pra gente, que eu agradeço até hoje. Naquele momento da pandemia que tava tenso, cara. A gente subiu de 200 tickets pra 800, só pra vocês terem uma ideia, no mesmo mês. E aí, tipo, a DC Tech indo pra casa, precisamos colocar esse cara pra trabalhar, fizemos o trabalho, no dia seguinte, tudo aquele monte de ticket aberto de novo. E na verdade era um monte de agradecimento pelo trabalho. Então, tipo, é recíproco a admiração. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, não só aqui no podcast, mas que vocês fazem pros clientes de vocês é fantástico. Exato. Tá? Tamo junto. Parabéns. Uma também. recomendação de reversa, né? Legal, vocês nos recomendam como fornecedores, mas eu recomendo vocês como clientes. Gente, Bom, obrigado. tenham eles como clientes, são A bons. consciência de que é muito mais legal estar preparado para as coisas. É o que você falou no começo, é isso, cara. A gente aprendeu muita coisa na dor. A gente teve todo esse trabalho com nossos pais também. Meu pai sempre foi muito dessa parte tecnológica, sempre teve parceiros muito bacanas, assim, nessa parte. A gente trouxe um pouquinho disso, mas a gente chegou no momento que foi na mudança do escritório, a gente assumiu, mudou de sede e tal, e a gente viu que a gente precisava de um parceiro muito mais estratégico. E aí, cara, começou Vocês a nossa entraram. história de amor. É isso. Isso aí, Gente, Duca. tamo junto. Mais episódio pra conta. Valeu, Thiaguinho. Valeu, Fê, Juninho. Obrigado, muito gente. obrigado, Valeu, Antônio, pessoal. muito obrigado. Pessoal, já sabem, curta a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta a XZ também, os dados deles, as mídias sociais, tudo vai estar aqui embaixo, a gente precisa desligar. Um abraço pra nós. Valeu, gente.